Hoje vamos relembrar uma das histórias mais impactantes e desafiadoras da Bíblia, narrada em Juízes, capítulo 19. Um relato que nos convida a refletir sobre a degradação moral e as consequências da ausência de valores espirituais. Uma história comovente que começa com um levita, sua concubina e uma série de eventos que culminam em tragédia e lições profundas. O capítulo se inicia com a introdução de um levita que vivia na região montanhosa de Efraim. Ele tinha uma concubina, uma mulher que, por razões não totalmente esclarecidas, fugiu para a casa de seu pai em Belém de Judá. Após 4 meses, o levita decide buscá-la, demonstrando seu desejo de reconciliação. Ele é recebido com hospitalidade pelo pai da jovem, e lá permanece por alguns dias. Depois de insistências e despedidas, o levita, sua concubina e um servo partem de volta para Efraim. Ao cair da noite, eles precisam decidir onde descansar. Recusando-se a pernoitar em uma cidade estrangeira, escolhem Gibeá, pertencente à tribo de Benjamim, confiantes de que ali encontrariam hospitalidade entre seus irmãos israelitas. Ao chegarem em Gibeá, ninguém inicialmente os acolhe. Finalmente, um homem idoso que também era de Efraim os convida para sua casa, oferecendo-lhes abrigo e comida. A hospitalidade era uma prática sagrada na cultura hebraica, e o anfitrião queria garantir a segurança de seus hóspedes. Porém, a noite traz à tona a perversidade que reinava na cidade. Homens da região cercam a casa, exigindo que o levita fosse entregue a eles para que o violentassem. Esse ato horrível lembra a história de Sodoma e Gomorra, mostrando como a moralidade havia se degradado em Israel. Para proteger o levita, o anfitrião tenta apaziguar a multidão oferecendo sua própria filha virgem e a concubina do levita. Em um ato de covardia e desespero, o levita entrega sua concubina. Ela é violentada e abusada durante toda a noite. Ao amanhecer, ela é encontrada caída à porta da casa, sem forças e à beira da morte. O levita encontra sua concubina e, com frieza, diz apenas: "Levanta-te e vamos embora." Mas ela não responde. Ele a coloca em seu jumento e retorna para sua casa. Ao chegar, em um ato chocante e simbólico, ele corta o corpo da mulher em 12 partes e as envia às tribos de Israel, como um chamado à justiça e um clamor contra a violência que ocorreu. A mensagem provoca indignação em todo Israel. As tribos se unem contra a tribo de Benjamim, exigindo que entregassem os homens responsáveis pelo crime. Quando Benjamim se recusa, isso leva a uma guerra civil devastadora. Muitas vidas são perdidas, e a tribo de Benjamim quase é exterminada. Apenas um pequeno grupo de homens sobrevive, e Israel posteriormente busca formas de restaurar a tribo, reconhecendo a gravidade de seus próprios atos na guerra. Esse relato é, sem dúvida, um dos mais sombrios da Bíblia. Ele expõe a degradação moral que ocorre quando as pessoas se afastam de Deus e de seus valores. Em uma época em que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, Israel vivia sem liderança espiritual ou governamental clara, resultando em um ciclo de pecado, sofrimento e arrependimento. Primeiro, vemos o perigo da indiferença. O levita, que deveria proteger sua concubina, optou por sacrificá-la para salvar a si mesmo. Quantas vezes, na sociedade atual, vemos pessoas priorizando seus interesses ao invés de cuidar dos outros? Devemos lembrar que somos chamados a amar e proteger uns aos outros, mesmo em tempos difíceis. Segundo a história, isso nos mostra como a ausência de valores espirituais pode levar ao caos. Quando vivemos sem direcionamento moral, corremos o risco de normalizar o mal e a injustiça. É essencial buscar a orientação de Deus e manter uma vida baseada em princípios justos e amorosos. Por fim, aprendemos sobre a importância de reagir à injustiça. As tribos de Israel foram unidas pela indignação contra o ato cometido em Gibeá, mas sua resposta foi marcada por excesso e vingança. Isso nos lembra que devemos buscar a justiça com sabedoria e equilíbrio, sem permitir que a raiva nos cegue. E nessa reflexão final, Juízes 19 é um chamado à reflexão sobre nossas ações, escolhas e o estado de nossas comunidades. Como estamos tratando os vulneráveis ao nosso redor? Estamos nos posicionando contra as injustiças ou apenas observando de longe? E acima de tudo,
Estamos permitindo que Deus guie nossos corações e decisões? Que essa história, embora difícil, nos inspire a sermos luz em meio às trevas. Que possamos cuidar uns dos outros, lutar pela justiça e viver de acordo com os valores de Deus. Obrigado por assistir a este vídeo. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precise ouvir. Vamos continuar refletindo e crescendo juntos. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima!